de 178 mil brasileiros que já perderam a vida, o nosso abraço aqui a essas famílias. Estamos nessa marca, infelizmente, 178 mil e contando aqui no nosso país. E o futebol rolando tem um líder soberano que é o São Paulo. O São Paulo, num campeonato super estranho pelas razões em que ele é disputado, o São Paulo vai despontando como a grande equipe do campeonato. Pela primeira vez, um time abre 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O São Paulo tem 17 jogos de invencibilidade. O São Paulo tem a melhor defesa, o segundo melhor ataque e o melhor saldo de gols. É óbvio que a gente esperava falar tudo isso num ano de normalidade, num ano de estádios cheios, com o Morumbi pulsando, mas é o que temos para falar nesse momento de futebol. E o São Paulo vai despontando pela primeira vez em muito tempo como a grande equipe da competição. E ele ainda vai ter nesse segundo turno o Atlético Mineiro e o Flamengo, segundo e terceiro colocados, em casa. Ele perdeu do Galo no Mineirão de 3-0, num jogo super controverso, porque o VAR anulou um gol legítimo. O VAR não, né? O campo anulou, o Bandeira anulou e o VAR. O São Paulo está 7 pontos à frente do vice-líder. O São Paulo é o time do Campeonato Brasileiro. Eu venho avisando isso faz tempo, as pessoas insistiam em não acreditar. E Galvão, podemos decretar hoje o São Paulo campeão do primeiro turno. Na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente pode dizer que hoje o São Paulo é o campeão do primeiro turno. E estatisticamente, os campeões do primeiro turno são os times que costumam levantar o caneco no final. Essa coisa de estatística eu deixo com o PVC. Essa coisa de estatística eu deixo com o PVC, que é muito mais competente do que eu nessa coisa de estatística. E eu, às vezes, nem acredito muito que os números transformem tudo em verdade, não, né? Mas nós temos São Paulo para... E você viu São Paulo ontem, Rezec? Você lembra de uma expressão que eu usei na última quinta-feira em relação ao Palmeiras? O São Paulo ontem também fez um coletivo de luxo. O São Paulo sobrou. Ganhou de 4-0 e poderia ter ganhado de muito mais. Sobrou. O time de São Paulo vive um grande momento. Ele vai agora ter um funilzinho, porque não essa quarta-feira que vem, mas as outras duas, ele tem o Grêmio pela frente nas semifinais da Copa do Brasil. Mas nesse momento, São Paulo vai ser campeão? Longe de afirmar isso. Quem pega o elevador para se aproximar? Flamengo ou Grêmio? O Atlético? Pode ter confronto direto. Mas nesse momento o São Paulo sobra. Vocês acham correto dizer que ontem foi um jogo de dois times de divisão diferentes? São Paulo e Botafogo hoje não têm a mesma divisão, Lino? Eu acho que foi um jogo de dois times de momento muito diferente, assim, mas o Botafogo está lutando pelo campeonato dele dentro da primeira divisão e várias equipes passam por isso. O Botafogo tem potencial técnico, o Botafogo viveu e os jogadores sofreram com isso, um sobe e desce de ideias táticas, de mudança de liderança, de problemas internos muito mais antigos que a gente já conhece, os problemas financeiros principalmente, herdados, acumulados, enfim. A gente tem um monte de explicação para dar para o insucesso do Botafogo. E elas se tornaram tão volumosas que elas, nesse momento, são complexas. Porque se você resolver uma questão, você não vai resolver esse problema maior do Botafogo, que é evitar rebaixamento. Ontem foi o futebol Acho que o jogo de ontem se explica muito mais pelas fragilidades do Botafogo que pelas virtudes do São Paulo. Eu concordo com o Galvão que o São Paulo é o time do momento. Acho que o campeão ainda não pintou, o favorito, aquele que dá a impressão de que vai ser campeão, ainda não pintou. O São Paulo vive um momento espetacular. Mas ontem a fragilidade do Botafogo era assustadora, comovente até. Cereto? Ô André, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O São Paulo está jogando por música. Né? O ritmo aí vocês escolhem. Fica a gosto do freguês, fica a gosto do cliente, enfim. Pode ser rock and roll, pode ser sertanejo, eu adoro sertanejo. Pode ser moda de viola... Pode ser o que vocês quiserem, só não pode ser sofrência, porque a sofrência o Botafogo já escolheu, né? O Botafogo tá uma sofrência, infelizmente. Então você pega de um lado um time que está jogando por música e do outro um time que é uma sofrência, não podia dar outra coisa. O São Paulo, nossa senhora, o São Paulo está dando tudo certo para o São Paulo, não está mais comigo, troca de passes, triangulações.
Tá muito bonito de ver jogar o São Paulo. De fato, como disse o Galvão, hoje é o time do momento, é o time do Campeonato Brasileiro, é o time a ser batido, com 7 pontos à frente do segundo colocado. Golaço do Hernanes também, de perna esquerda, né? Bem a característica do Hernanes, que bate muito bem na bola. O Brenner está jogando muita bola. Como diz o Fernando Diniz, o Brenner, centroavante do São Paulo, ele tem o carisma do gol, né? Tem o carisma do gol. O Luciano, o Gabriel Sara, o Igor Gomes, está todo mundo jogando muita bola. E olha que o Daniel Alves não jogou ontem. Então, o São Paulo, a exemplo do que o Flamengo fazia o ano passado, esse ano, o São Paulo está jogando por música, André. Sim. O André Rizek, rapaz... E o Cereto não fica nem vermelho quando fala isso. A mudança que teve, ele vir aqui a público num programa de tanta importância e de grande audiência, dizer que o São Paulo toca me voe, que está comigo, que não está mais, que joga por música, qualquer que seja o ritmo que você resolver determinar. Há poucos dias atrás, cara, ele batia no Diniz que parecia chicote de feitor. Olha, parabéns, Cereto, bacana. Defenda-se, Cereto. Contra fatos não há argumentos. Eu não posso ficar dando murro em ponta de faca, até porque, se fosse o contrário, seria perseguição, e é claro que não é esse o nosso caso. A gente faz críticas quando deve fazê-las e elogios mais do que necessários quando devem ser feitos. E, nesse momento, o Diniz tem que ser muito elogiado. Mas muito elogiado mesmo, porque, nossa, tá jogando... vai ser difícil tirar o título do São Paulo, hein? Tudo pode acontecer, claro, é futebol, cuidado, mas vai ser difícil. Essa vantagem aí, tem que tomar cuidado. Mas essa vantagem aí é muito grande. 7 pontos é uma diferença muito grande. Mas vocês não acham que o momento do São Paulo, soberano nesse momento, a maior vantagem que um time já abre sobre o segundo colocado desde o começo desse campeonato, se explica também por erros que o Diniz cometeu e soube fazer uma correção de rumo? O São Paulo está na sua 3ª formação já do campeonato, né? Essa zaga que hoje está jogando, que é a zaga que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, começou a temporada, ela já foi barrada, aí ela já foi parcialmente colocada de volta, agora voltaram os dois, o Arboleda e o Bruno. O Diniz também, no meio-campo, penou. Quando ele perdeu do Mirassol, o São Paulo era a defesa mais vazada entre todos os times da Série A. Penou até colocar o Luan lá e conseguir dar uma solidez defensiva para o meio-campo, que não tinha antes, quando o Tietê fazia a função de primeiro volante. Quando começou a temporada, o ataque do São Paulo era Pablo e Pato, hoje é Luciano e Brenner. O Gabriel Sara era um jogador que sequer estava nos planos para ser usado como está sendo. Então, o Diniz foi se reinventando, foi buscando alternativas. Daniel Alves o quê, Lino? A gente discutia se o Daniel Alves devia ser lateral ou meio-campista, se ele ia apoiar o lateral direito, se ele ia atacar. O São Paulo tinha outras questões naquela época. Verdade. E é uma grande prova, porque eu acho que o São Paulo vai além do Diniz, né? Não é só o Diniz. É uma grande prova de que se você tem um pingo de calma, coisa que o São Paulo não teve nos outros anos. São Paulo chegou a demitir um treinador na 5ª posição do campeonato, que era o Aguirre. Esse ano, talvez já escaldado pelos erros que cometeu recentemente, o São Paulo decidiu apostar um pouco mais na continuidade do trabalho. E entendeu que o Diniz, ele mesmo poderia arrumar um time que não estava arrumado. Não estava arrumado há pouco tempo atrás. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que o São Paulo não é só o Diniz. É um pacote todo que leva ao sucesso que o time tem nesse momento, Galvão. Não é só o Diniz. E o fato de, com tudo isso que você citou, ainda faz crescer o mérito do Diniz, que é reconhecer erros, quer fazer trocas, quer buscar caminho, quer mudar direções, até que se chegue a uma posição que o São Paulo chegou hoje. O São Paulo, naquela comparação com o Botafogo, também se jogam em séries diferentes. Não, o São Paulo vive um momento em que teve um diretor de futebol, o Raí, é importante citar isso, que foi muito importante na manutenção do Diniz. Pelas minhas informações, o Raí não deve continuar, posso estar inteiramente errado,
mas ganha um reforço muito grande, que é o Muricy, agora como coordenador de futebol, trabalhando muito próximo ao técnico. Eu tenho certeza, o Muricy não vai ser diretor de futebol, não está nele. Esse negócio de botar paletó e gravata, ficar no escritório e ir para reunião de conselho. Não é o papel do meu amigo Muricy. Claro que eu conversei com ele, conversamos bastante, e ele vai lá para ver as bases, para ver o trabalho de base, ele vai fazer essa ligação, o que pode trazer de jogador a ser contratado, etc, etc. E vai trabalhar junto com o Diniz. Eu tenho a impressão que vão fazer uma dupla muito grande. E você sabe o que me veio na cabeça, Rizek? Eu acho que o Muricy vai começar um trabalho para tentar repetir o que o Tele fez com ele. Vocês se lembram que o Tele preparou o Muricy para ser técnico? Pode ter certeza que isso está na cabeça dele. Lá para a base, começar a preparar alguém para que no futuro possa estar no São Paulo. Foi um trabalho a longo prazo, né? E que só foi antecipada a vinda do Muricy para direção, para dirigir o time com a doença do Tele, né? Porque era para ser uma coisa um pouco mais para frente. Eu acho que você tem razão, é o total. Enquanto o Botafogo, pelo outro lado, ele vem se desfazendo, que é triste. Para quem, você falou a idade, né? Para quem tem ainda mais do que você, no meu caso, cara, eu acompanhei o Botafogo maravilhoso, eu acompanhei o Botafogo quando o Botafogo e Santos viajavam pelo mundo, encantando o mundo, né? A gente fala sempre do Noval Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, aí você fala Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, ainda tinha Nilton Santos atrás, ainda tinha Leônio, que é isso? O Botafogo de grandes glórias, de grandes conquistas. A situação do Botafogo é desesperadora. No aspecto financeiro, no aspecto administrativo e na tabela. O Botafogo caminha para a segunda divisão, ele vai ter que mudar inteiramente, ele vai ter que sair de um time que está a 1 ponto da última posição do campeonato para uma campanha nesses jogos que faltam, nesses 14 jogos que faltam, uma campanha de briga pela liderança. É difícil imaginar isso, né? Então, se for o caminho do Botafogo realmente como parece ser a segunda divisão, como é que vai ser o Botafogo na segunda divisão? Porque o Botafogo está se desestruturando, está se afastando cada dia, a cada dia e a passos largos da sua história tão linda e tão bonita. O Botafogo tem... Temos no São Paulo, é triste isso. O Botafogo tem 3 vitórias até aqui. E vendo o time jogar, parece muito improvável que ele vá sacar nas rodadas restantes uma campanha de permanência. Eu vou fazer uma pausa no assunto futebol, mas antes aqui o Botafogo, ó. 6 derrotas seguidas, a gente colocou a caminho do abismo porque é o que a gente acha do Botafogo. 11 jogos sem vitória, a última aconteceu há 2 meses, gente. O Botafogo está há 2 meses sem ganhar um jogo. Né? É o time que menos venceu no campeonato, só 3, e é o que mais empatou no Brasileirão. E está no seu 5º técnico no ano. Se eu falava aqui de como a permanência do Diniz fez a diferença, é óbvio que você estar no 5º técnico na temporada, no momento tão delicado, também faz a diferença. É o 2º pior ataque entre todos os times da Série A, somando todas as competições. É, infelizmente, um time a caminho no abismo. Mas eu queria fazer uma pausa no futebol, porque acaba de sair uma decisão da Justiça Italiana e a Corte de Apelação de Milão confirmou nesta quinta-feira a condenação do Robinho e do seu amigo Ricardo Falco pelo crime de violência sexual de grupo. É um tribunal que é a 2ª instância da Justiça Italiana e esse tribunal referendou a pena de 9 anos de prisão para o Robinho. O caso, contudo, não termina aqui. Os advogados do Robinho e do Falco vão recorrer e ele ainda vai poder apelar dessa decisão, mas por hora a gente pode falar que o Robinho é um jogador condenado a 9 anos de prisão por crime de violência sexual, cabendo recurso. E daqui a pouco a gente vai ter informação do nosso jornalista que está na Itália, o Lucas Ferraz, e vai trazer mais informações e mais detalhes sobre a situação criminal do Robinho aqui no Seleção. Por hora, é isso. A Corte de Milão confirmou uma condenação do Robinho e do amigo dele, o Ricardo Falco, a 9 anos de prisão, cabendo ainda recurso para o jogador brasileiro e o seu amigo. Voltando a falar de futebol, daqui a pouco a gente vai ter mais informações do caso. Eu falava aqui do Botafogo, um time a caminho do abismo. Ô, Rizek, posso falar só uma coisinha? Claro, deve. Posso falar só uma coisinha? Claro. Não sou advogado, mas bem, a Itália teria direito a um recurso no que seria
no nosso caso, no Supremo, né? Na última corte, seria o último recurso. Isso, exatamente. Aí, se por um lado a gente pode dizer, nossa, mas o Robinho parecia... Não há o que se discutir, gente. Estupro é inadmissível. Estupro não pode existir, tem que ser combatido de todas as formas e das formas mais duras possíveis e imagináveis. É isso. Até o julgamento nessa terceira instância, o Robinho ainda goza, tecnicamente, da presunção da inocência. Na justiça italiana é assim, até acontecer o julgamento na terceira instância, o jogador ainda goza da presunção de inocência. Ele ainda... Aqui se chama o transitado em julgado. Isso, o termo exatamente. No Brasil, até o transitado em julgado, ou seja, transitou por todos os meios até o último, até passar pelo Supremo Tribunal. Aí se dá o transitado em julgado. Exatamente. Então ele vai ter que reverter uma derrota que ele já teve em 2 instâncias nessa condenação a 9 anos de prisão, considerando o Robinho culpado pelo crime de violência sexual de grupo. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. E eu falava aqui do Botafogo, amigos. A gente colocou aquele título ali a caminho do abismo porque, sinceramente, da onde tirar a esperança? De onde tirar a esperança para o Botafogo escapar diante dos números que nós mostramos até aqui? Como? E ontem, André, foi muito sintomático a reação dos jogadores do Botafogo, né? Porque dá a impressão que os jogadores jogaram a toalha, né? Dá a impressão, o jogo acabou no primeiro tempo. No primeiro tempo o jogo já tinha acabado. A vontade, provavelmente, dos jogadores do Botafogo era pegar a ponte aérea e voltar para o Rio de Janeiro, já no intervalo, porque não tinha o que fazer. Agora, o Eduardo Barroca, que está chegando agora, é o menos culpado. Pelo contrário, né? Tudo começou, essa bagunça toda começou quando o Eduardo Barroca foi demitido lá atrás, o ano passado, no Campeonato Brasileiro. Fez um primeiro turno bom, muito bom pelo Botafogo, o que permitiu ao Botafogo ganhar pontos suficientes para não ser rebaixado depois, porque sob o comando do Alberto Valentim, depois o Botafogo caiu demais e foi rebaixado, e aí começou a troca interminável de técnicos, de treinadores, uma troca atrás da outra, sem contar a bagunça fora de campo, a questão financeira, que é absolutamente dramática, e você olha para o time e você não vê condição do time ter reação. É uma situação realmente muito difícil. Tecnicamente, taticamente, animicamente, emocionalmente, financeiramente, o pacote é grande, viu? É um time que tem hoje um futebol de time rebaixado. Já discordamos aqui sobre a demissão do Barroca no passado, eu acho que o time não estava bem, mas esse ano, por exemplo, quando o Paulo Autuori saiu, acho que foi um sinal muito derradeiro de que a vaca ia para o brejo, porque de lá para cá o Botafogo só foi piorando. Estava muito mal colocado com o Paulo Autuori, muito mal, mas mostrava um futebol de onde você achava que tinha algo que podia sair dali, que podia ser a salvação, e era o Paulo Autuori. De lá para cá o Botafogo só foi piorando. E hoje, torcida organizada do Vasco entrou no CT e a coisa foi feia lá, hein? Já eu mostro isso. Inacreditável, né? A coisa foi feia lá. Intimidação, o Ricardo Sapinto não gostou, como eu também não gostaria. Já eu mostro as imagens. Voltando a falar da briga pelo título, a gente separou aqui as 5 próximas rodadas para os primeiros colocados, né? O São Paulo vai ter uma sequência brava, cara, para defender essa liderança e os 7 pontos que ele tem de vantagem. Ele vai visitar o Corinthians nesse fim de semana. Depois ele encara o Atlético Mineiro em casa, o Fluminense fora, o Bragantino fora e o Santos em casa. Os 5 próximos jogos do São Paulo não são brincadeira. O Atlético Mineiro vai ter o Atlético Paranaense fora, o São Paulo fora, o Coritiba em casa, o Santos em casa e o Bragantino fora. O Flamengo vai ter o Santos em casa, o Bahia em casa, o Fortaleza fora, o Fluminense em casa e o Ceará em casa. E o Grêmio vai visitar na sequência Goiás e Sport, vai receber o Atlético Goianiense e o Bahia e o Fortaleza fora. Estas são as sequências dos primeiros colocados nos próximos 5 jogos. A sequência do São Paulo é dura, hein, Galvão? Não é fácil, não. Estou tentando fazer uma análise aí, não tira a plaquinha para mim, não, por favor, que eu estou no Grêmio agora. Tentando fazer uma análise comparativa de adversário, tudo em teoria, lógico, né? O Grêmio tem o Goiás fora, o Grêmio tem o Sport fora, aí o Grêmio tem o Atlético Goianiense em casa, o Grêmio tem o Bahia em casa e o Grêmio tem o Fortaleza fora. A parada do São Paulo é dura.
A parada do São Paulo é dura. A do Atlético Mineiro também não é tão fácil, porque pega o Atlético Paranaense fora, lá no gramado sintético, e o Atlético joga muito bem em casa, pega o São Paulo fora, é jogo de 6 pontos. Esse é jogo para definir se está no elevador para subir ou se não está no elevador para subir. Aí ele vai pegar o Curitiba em casa, é muito parecido, veja, porque pega o Santos em casa, como o São Paulo pega o Santos em casa, pega o Bragantino fora, como o São Paulo pega o Bragantino fora. O jogo do São Paulo com o Fluminense é fora, ele tem com o Atlético Paranaense fora. Depois eles têm um confronto entre eles, o Corinthians é que faz um pouco a diferença aí. A princípio, olhando, dificuldade de adversário, me parece que a do Flamengo, teoricamente, seja menor. Né? Porque ele pega o Santos em casa, pega o Bahia em casa, Fortaleza fora, difícil, tá certo. Fluminense é clássico em casa, tá sem o Odair, vamos ver como é que o Fluminense vai reagir com o Marcão de técnico. E pega o Ceará também em casa. Teoricamente, nessas próximas 5 rodadas, o caminho do Flamengo parece um pouco mais fácil. Mas o São Paulo agora é que vai mostrar quanta lenha ele tem para jogar nesse fogo. Galvão, posso propor um exercício em cima dessa tabela ainda? Se você pegar times da mesma faixa de tabela e você atribuir um ponto, faixas diferentes, você atribuir vitória, você pega o São Paulo, a gente está falando dos líderes, né? O São Paulo, na coluna dele, faz 9 pontos em tese. Vamos lá. Como é que é? Deixa eu entender. Você está dividindo o campeonato do primeiro ao 8º e depois do 9º ao 20º, é isso? Faça um exercício. Você vai ver, nesse exercício, para não me alongar muito, você vai ver que o Grêmio tem, em tese, a sequência mais, entre aspas, frágil, mais simples ou mais fácil de você alcançar os 15 pontos nesses 5 jogos aí. Os outros têm adversários diretos, tem jogos difíceis, tem clássicos como São Paulo, o Flamengo tem clássico também. Você tem um encontro de jogos muito mais pesado para os outros 3. O Grêmio parece ter a sequência mais interessante. Eu falei Flamengo, então vamos ficar com Flamengo e Grêmio, né? Eu acho que até pelo confronto direto de São Paulo e Atlético, a coisa está mais pesada para São Paulo e Atlético. Está pesada mesmo. Daí que vale a gordura que se adquire, Rizek. O São Paulo adquiriu a gordura dos 7 pontos. Sim. É para isso. Sim. Campeonato Brasileiro, o Muricy cansou de me explicar isso e ganhou 4 Campeonatos Brasileiros. O Luxemburgo cansou de me explicar isso, foram 5. Você tem que colocar uma gordura. Ayrton Senna me explicava isso quando mudava a marcha na mão, assim, ó. Tá? Quando não tinha esse negócio de só apertar botão. E que a coisa praticamente andava sozinha. Quando você mudava marcha na mão, tudo, ele dizia o seguinte: quando eu largo, eu tenho o seguinte, eu tenho que abrir 3 segundos para o segundo colocado, sem detonar os pneus, porque aí eu tenho uma vantagem, eu tenho uma gordura para errar minhas marchas de vez em quando, sem correr o risco de perder a liderança. Traz isso para o futebol, essa gordura que faz a diferença. Agora, Galvão, vou jogar uma pimentinha para vocês aqui, hein? É óbvio que a parada do São Paulo... Eu tenho uma provocação hoje por Lino e por 2 charás. É uma provocação boa hoje. Que bom. E eu vou lançar uma pimentinha para vocês aqui. É óbvio que a sequência do São Paulo é dura. Eu acho que é a mais dura de todos esses que estão aí. Eu concordo com o Lino. A do Grêmio é a mais suave. No entanto, o momento do São Paulo é tão bom, o astral do São Paulo é tão bom, que eu vejo o São Paulo como favorito nos 5 jogos. Ele é favorito contra o Corinthians em Itaquera, ele é favorito contra o Galo em casa, ele é favorito contra o Fluminense, ainda mais sem o Odair Helman no Maracanã, ele é favorito contra o Bragantino no Nabi Abichedi e ele é favorito contra o Santos em casa. É óbvio que não estou dizendo que ele vai ganhar os 5, mas estou dizendo que o São Paulo entra nos 5 jogos como favorito. E isso... Faltam 14 rodadas, você tira 5, fica faltando 9. Ele faz 15 pontos em cima dos 7 que já tem, aí se acabou o campeonato agora. Não, se ele ganhasse 5 jogos, acabou a brincadeira. Vocês não estão exagerando com o São Paulo, não? Não, mas aí que eu quero chegar, por que eu penso... Não, aí que eu quero dizer. Eu não diria isso há pouco tempo atrás, mas o São Paulo tem um ponto de inflexão aí na temporada. Um ponto em que tudo muda para o São Paulo. Para quem é ligado assim em energia, nessas coisas, tem um ponto muito claro de mudança do São Paulo. Quando o Flamengo anuncia o Rogério Ceni, tudo muda para o Fernando Diniz, cara. Tudo muda. A torcida, que antes era muito crítica a ele e ao time, passa a abraçar o São Paulo como nenhum outro momento a gente via. E embora a gente não tenha acesso ao estádio, a gente viu que foi a festa do torcedor do São Paulo no aeroporto e no Morumbi, naquela aglomeração irresponsável
que aconteceu contra o Flamengo, cenas que não aconteciam antes, porque o São Paulo vivia na esperança de ter o Rogério ano que vem, né? O próprio Rogério, quando foi entrevistado no Bem Amigos, tomou a palavra e falou: por mim, o São Paulo tem que ficar com o Diniz para 2021. Tamanha era a sombra que pairava na cabeça do Fernando Diniz. Rogério Ceni, Rogério Ceni, Rogério Ceni. Passou nos pênaltis em cima do Fortaleza, o que só reforçou essa sombra. O Rogério, naquele confronto, pareceu ser melhor do que o Diniz. Quando o Flamengo anuncia o Rogério, e o Rogério não é mais um sonho e passa a ser um adversário direto, a torcida abraça o time de um jeito e o astral muda, cara. O astral mudou no São Paulo. O Rogério Ceni arrumou o time do São Paulo? Não. O astral mudou. A energia mudou, o astral mudou, cara. A partir dali, tudo mudou no São Paulo, cara. O momento de São Paulo é outro. Dá pra você dividir o momento de São Paulo entre pré-Rogério Ceni no Flamengo e pós-Rogério Ceni no Flamengo. Tudo mudou depois de eliminar o Flamengo. Melhorou tudo no São Paulo. O futebol tem todas essas coisas. Já não era um trabalho em evolução, Rizek? Claro que era, ele sempre foi um dos grandes defensores do Diniz, mas não era um trabalho que você apontava o São Paulo favorito sempre, um São Paulo abrindo 7 pontos de vantagem, um São Paulo massacrando o Flamengo como massacrou, marcando 9 gols em 3 jogos. O Rizek, de Deus que ajude que o São Paulo consiga fazer dos seus jogadores parte daquele grupo que vai chegar no final da pandemia, vai tomar a vacina sem ter contraído o coronavírus, sem ter se contagiado, enfim, preservado os seus jogadores e vai conseguir passar por isso. A gente torce para que todos tenham saúde, mas a instabilidade que muitos tiveram no campeonato teve a ver com o coronavírus, teve a ver com a pandemia. E se a gente não considerar isso como uma ameaça para essa trajetória do São Paulo, a gente vai estar sendo injusto com a nossa vida, com o cotidiano. É uma ameaça seríssima ainda. Claro, eu sei, mas isso ninguém pode prever, né? Os times que serão acometidos pelo surto de pandemia, isso eu não posso prever. Não tem como. O Flamengo Atlético Mineiro e o Palmeiras, que são 3 times que brigam com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, os 3 tiveram surto de Covid, né? Os 3 tiveram surto de Covid. O Santos, mais recentemente, também está brigando pelo Campeonato Brasileiro, também teve problemas e continua tendo problemas de Covid. O Soteldo, por exemplo, não jogou ontem. O São Paulo só teve o Tietê que pegou Covid, os outros jogadores não. Agora, a tese é boa, André Rizek, até porque, inclusive depois que o Rogério Ceni foi contratado pelo Flamengo, o Júlio Casares, que deve ser o presidente do São Paulo, vai ter eleição agora no final de semana, eu digo deve porque quem vota no presidente do São Paulo é o Conselho Deliberativo. E a maioria do Conselho Deliberativo, que foi eleito recentemente, são conselheiros do lado do Júlio Casares, né? Da chapa do Júlio Casares, então ele deve ser eleito. O Muricy Ramalho vai ser contratado por ele, enfim. O Júlio Casares deu a declaração de que Vanderlei, um beijo para o Vanderlei Luxemburgo, de que o Fernando Diniz será o técnico para a próxima temporada, que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser renovar o contrato do Fernando Diniz. Isso depois do Rogério Ceni ter fechado o contrato com o Flamengo, porque antes os 2 candidatos a presidente do São Paulo falavam nos bastidores de que o Rogério Ceni seria convidado para ser o técnico. Então é claro que também isso ajudou a contribuir para mudar o ambiente e a boa vontade em relação ao trabalho do Fernando Diniz, além, claro, do resultado dentro de campo. Só interromper vocês um minutinho, Lino. Vamos voltar a falar do São Paulo. A gente está falando da energia, Lino, dessa coisa subjetiva que é a energia. Você é ligado em energia, Lino? Eu acho que a energia do São Paulo mudou desde a contratação do Rogério pelo Flamengo, Lino. Quero insistir nesse ponto, Carlos Eduardo Lino. Ele chegou a levar a mão na cabeça. O Lino fez assim, ó. O Lino fez assim. Ele está sentindo também a energia, ele está sentindo, está chegando ali no Lino essa energia. Não, eu acho que vocês foram inspirados pelo Arnaldo Ribeiro. Ele deve ter contaminado com a energia dele, né, e as ideias dele, muito consistentes como sempre, essa história de que o Rogério Ceni é o responsável pela mudança de ambiente no São Paulo. Eu não vou tão longe também, não. Eu prefiro acreditar... Eu prefiro acreditar que quebrar o bonequinho do Rogério Ceni não signifique tanto assim para o dia a dia do São Paulo. Para a energia ao redor, acho que sim. O Feng Shui melhora, o torcedor passa a entender de outro jeito, você passa a ter outra energia, e aí você passa a conspirar com o universo de uma outra forma. Vai lá, agora, o Diniz, no dia a dia dele, já vinha construindo um trabalho com esses erros e acertos que você falou, com confiança da direção do São Paulo,
e principalmente sem um elemento que talvez eu tivesse derrubado antes. Não é bom, ninguém está achando que esse contexto é ideal para o trabalho de um treinador de futebol, mas a ausência da arquibancada, de alguma forma, acomodou ânimos dentro do São Paulo, porque o torcedor do São Paulo, sim, num dado momento, estava tão irritado com o time que teria derrubado o treinador. Então, foi um ambiente que se criou em torno do trabalho do Diniz, que tem a ver com a arquibancada, com o momento financeiro, com o que foi dito para o Diniz. Disseram para o Diniz que ele não tinha dinheiro para gastar, que ele não podia sair fazendo contratações, que ele tinha que usar o que ele tinha na mão naquele momento e tocar o São Paulo. Então, esse ambiente eu concordo com você, mas o voodoo do Rogério Ceni eu acho pouco, Isaac. O voodoo do Voodoo agora ficou bom. Tá bom. Ô Cereto, como é que você define a relação Fernando Diniz e Luciano, que ontem teve mais um capítulo divertido no gramado do Morumbi, hein? É a relação Leandro e Leonardo, ou seja, entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos, olha desejo. Olha só que barato. Ó, o Luciano nem dava bola para ele, ó. Tá com água no olha só, rapaz. É tipo o pai e o filho adolescente, sabe? Eu que tenho filho adolescente, sei bem o que é isso. É o pai e o filho adolescente. Mesmo, cara. É muito engraçado mesmo, porque o técnico dá dura, o técnico usar, berrar um palavrão na tela do campo, isso é mais do que normal no futebol, né? Porque agora tá aparecendo mais, porque como não tem torcida, estão os microfones direcionados para os técnicos, etc, etc. Mas esse jeito que eles fazem, por exemplo, teoricamente seria desrespeitoso o jogador jogar água no rosto do técnico, mas eu acho que eles já incorporaram essa coisa desse relacionamento. O técnico tem que entender que ele não tem que... Olha só, o Animal do Rio. Aí ele falou, vai, não sei o quê. Aí, olha lá. Aí ele não ficou satisfeito, olha só. Aí, olha lá. Aí ele falou, não sei o quê. Falou um negócio lá, falou uma coisa que eu não posso repetir, o Diniz. Sabe o que eu penso disso? O técnico, ele tem que trabalhar, e isso o Diniz falou também na entrevista dele. Você tem que trabalhar o jogador taticamente, tecnicamente, fisicamente, mas tem que trabalhar mentalmente. O técnico que sabe administrar esse tipo de coisa, ele está fazendo com que o Luciano se sinta muito bem. Isso é um relacionamento amistoso entre eles, que pode parecer desrespeitoso, mas, olha, eu tenho aqui, lá no fundo, deixa eu sentir aqui, como é que faz, Lino? Assim, vai assim, deixa eu sentir aqui. Eu sinto aqui, nesse momento aqui, que o Diniz está fazendo, conduz esse relacionamento, está fazendo bem. Assim como ele disse do Brenner, que ele falou que precisávamos ter conversas, precisávamos ajudá-lo a encarar a vida enquanto cidadão, não só como jogador de futebol. Não vamos esquecer que ele é formado em psicologia. Verdade. Bela lembrança, Galvão. Formado em psicologia. E a gente preparou um clipe sobre essa relação entre tapas e beijos do pai e do filho adolescente, Fernando Diniz e Luciano. Roda. Luciano, se tomar amarelo, você tá... Olha aqui. Se tomar amarelo, você tá... Viu? E tem pedido de um toque de mão do Luciano. Vamos ver de novo o lance aí, ó. Parabéns, Luciano. Tá olhando o quê? É o que ele falou mesmo, eu te conheço, vem treinar, cara, que a gente vai precisar. Você consegue ver isso? Eu te conheço, Aí, meu Deus, então treino, vai fazer 2 gols aqui, cara. Lá vai ela, lá pra dentro, chegou no Luciano, desviou pro gol! Luciano faz o segundo dele, faz o segundo do São Paulo. Se permitir ter uma relação mais próxima ajuda muito mais do que pode atrapalhar. Eu fiz o gol e Diniz, tamo junto, é nóis. O São Paulo tem divulgado vídeos nas redes sociais que são muito interessantes, porque é óbvio que ele só divulga as coisas que dão certo.
Já era uma outra fase, jogava no facão. Falando ponta a ponta mesmo, né? Zé Sérgio. Você nunca chamou Sérgio, filho de Fininho? Você nunca chamou filho de Fininho? Claro, lógico. Mas, são os pontinhas, eles são maravilhosos. Estamos te perturbando, cara. Você não pega... Não, estamos te perturbando. Mas eu compro pilha. Cara...